Olá, que alegria estarmos entrando mais uma vez no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Hoje nós iremos ouvir uma mensagem à igreja fortalecendo a comunhão. Fique conosco e Deus te abençoe. Quero convidar você para uma leitura bíblica, então, iniciando o tema da mensagem de hoje. E o texto é em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23 até o 25. Nós iniciamos, para você que não participou e para você que participou lembrar, falando desse ambiente de comunhão. Estamos falando que Deus nos criou, e o projeto de Deus, ao criar o ser humano, Ele nos criou para relacionamentos. Embora o homem que Ele criou tinha uma perfeita comunhão com Ele, e Deus se relacionava com ele, a visão de Deus é que esse relacionamento só com Ele representava solidão. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Ele cria, então, o primeiro ambiente de relacionamento, ali um lugar ainda chamado Jardim do Éden, um lugar de paraíso, e essa comunhão era perfeita. Esse relacionamento era perfeito, havia uma unidade perfeita, sem nenhum tipo de problema. Depois veio a questão da queda. Esse homem deliberadamente transgride contra Deus, desobedece o mandamento de Deus, uma ordem expressa de Deus. Essa desobediência não é simplesmente o fato de comer do fruto que fora proibido, mas é um ato de rebelião, é um ato de independência, um ato de autossuficiência e de egoísmo. Ele estava dizendo para Deus, nós não precisamos que o Senhor dirija a nossa vida, nós já temos condições de fazer isso. Eles estavam querendo e dizendo que eles poderiam conhecer o mal, porque o bem eles já conheciam, o bem é Deus. E eles optam pela desobediência, e isso provoca a queda. Seus dois filhos, Caim e Abel, por causa de um ato de culto, há um sentido de inveja, e se levantam contra o outro. O Caim mata o seu irmão, e aí os relacionamentos todos ficam deteriorados. E então, o que nós falamos domingo passado, Jesus vem para refazer esse ambiente. E a primeira coisa que ele faz é restabelecer a nossa comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele quebrou uma parede de separação que existia, e ele abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. E em Jesus nós temos acesso a Deus, nós somos ligados a Deus, nós somos conectados novamente a Deus, através de Jesus. E Jesus também estabelece um novo ambiente para a nossa comunhão, com o amar uns aos outros, e como você ama a si mesmo, ele dá um novo sentido para esse amor, dizendo assim, não somente como a si mesmo, mas que você possa amar uns aos outros como eu vos amei. E aí Jesus impõe um padrão de comunhão que deveria ser exatamente igual à comunhão que ele e o Pai desenvolvia. Ele faz uma oração, a famosa oração de Jesus pelos discípulos. Ele diz, eu não oro somente por esses, mas oro por todos aqueles que serão alcançados através da palavra que esses homens vão pregar, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles também sejam perfeitos em unidade. Evidentemente que seria um sentido de arrogância nós dizer assim, não, nós vamos alcançar esse padrão de unidade que tem entre Jesus e o Pai. Mas esse é um alvo que Jesus nos colocou. Um alvo para dizer assim, nunca vai estar perfeito. Nós temos sempre algo a mais para buscar. Temos sempre algo a mais para querer. Mas aí, queridos, Jesus sobe ao céu, ele diz que ia mandar o Espírito Santo veio sobre nós, e Jesus estabelece, Jesus inaugura, Jesus inicia uma obra chamada igreja. Ele fala para os seus discípulos que ele iniciaria a sua igreja. E aí, usando uma linguagem humana,
Jesus corre o risco, humanamente falando, né? Deus nunca corre risco, Deus sabe o que faz, mas é para a gente entender, de colocar todo esse projeto, que começou antes da fundação do mundo, todo esse projeto estabelecido nos céus, nas mãos dos homens. Jesus coloca toda esta obra nas nossas mãos. Mais uma vez, uma linguagem humana, estou falando aqui para a gente entender. Ele corre o risco de que tudo isso caia em descrédito. E muitas vezes isso acontece. Mas ele entrega todo esse projeto e fala, agora é com vocês. O que eu vou fazer, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E vocês poderão consultá-lo. Ele vai ser o outro auxiliador, o outro ajudador. E outro ali é o outro da mesma espécie. É uma palavra que significa outro igual a mim. Assim como eu guiei vocês, o Espírito Santo poderá guiar vocês. O problema é que nós não entendemos muito isso. Porque Jesus estava com aqueles discípulos, com os seus apóstolos, com as pessoas que o seguiam, pessoalmente e visivelmente. E eles então falavam com eles. E o Espírito Santo, a relação dele com a gente não é uma relação visível, palpável. Não é uma relação que nós vemos, ou podemos falar assim, como se fala pessoa com pessoa. Mas esse Espírito veio morar dentro de nós. E aí a gente tem dificuldade, não me perdoe, mas eu vou precisar tossir um pouquinho, tá? A gente tem dificuldade de entender como se relacionar com esse Espírito Santo. E algumas pessoas, eu vou adiantar uma coisa aqui para você. Algumas pessoas querem se comportar como alguém de uma classe especial que consegue ter alguns contatos imediatos de não sei qual grau com o Espírito Santo. E aí, muitas vezes, eles dizem assim, então, eu estava andando lá, o Espírito Santo chegou, falou, e aí, bem, como é que está a igreja lá? Ah, está mais ou menos, Espírito Santo. Espírito Santo, então, rapaz, eu estou tentando arrumar um negócio lá, tal. E eles querem convencer a gente que eles têm esse grau de conversa com o Espírito Santo. Não foi essa a intenção de Deus. O Espírito Santo de Deus fala? Fala, a Bíblia diz que ele fala. O apóstolo Paulo, algumas vezes, disse-me o Espírito Santo, não vai para lá. Ele queria, uma vez, para uma cidade chamada Bitínia, pregar o Evangelho. O Espírito Santo impediu ele de ir. Mas a verdade é que a maneira como o Espírito Santo atua na igreja, como o Espírito Santo atua em nós, é através de algo chamado dons ou capacitação. É algo que Ele mesmo coloca em nós, e através desses dons, Ele pode se revelar a gente. Agora, não é um negócio de brincadeira, assim, né? O Espírito Santo veio, estava lá tomando sorvete, aí estava saindo. Não, querido, não é isso. Há um grau de intimidade, você começa a identificar a voz e o discernir aquele direcionamento que o Espírito Santo te dá. Mas uma maneira que nós, muitas vezes, não percebemos o agir do Espírito Santo é que ele atua na comunidade dos discípulos de Jesus. Sabe o que é isso? O Espírito Santo usa outras pessoas para falar com a gente. E aí é o problema. Porque nós julgamos pessoas, Deus não. E aí chega, por exemplo, uma senhora para mim, e ela começa a dizer, olha, eu queria falar uma coisa para você, eu não sei nem por que eu quero falar isso, então ela não sabe mesmo. Mas eu gostaria de te dizer que você vai ter um problema, mas Deus vai estar contigo. Quem que é essa aí? Isso aí não é aquela mulher que
o ano passado deu um trabalho aqui, caiu perturbada aqui na igreja, endemoniada. Agora vem querer falar comigo. Que isso? Aí você está saindo ali na porta, achou que o culto não foi legal, pregação. Vem uma garota ou um garoto, pouco mais do que adolescente. Queria dar um abraço em você. Deus vai dizer para você que Ele está contigo e vai te dar a vitória. Você é o que aqui na igreja? Eu sou do grupo dos adolescentes aí. Você não é pastor? Não. Isso é querendo dizer que Deus está falando comigo através de você. Olha, eu só estou falando que... Sem sentido. Mas é isso, querido. Esse Espírito Santo que veio para estar com a gente, ele trabalha assim. Mas às vezes a gente quer ver algo sobrenatural, extraordinário, luzes acendendo, anjos descendo, espada de fogo, carruagens. E aí um varão levanta, eis que eu sou. Deve você diz assim, meu Deus nunca fala comigo. E aí uma criança passa perto de você cantando uma música. Aquela criança passa cantando uma música meio errado, que ela ouviu cantar aqui no louvor. Mas você chegou atrasado, aí você não viu o louvor, aí a criança, Deus por misericórdia repete o louvor para você na boca da criança. Me escuta quando clamo e acalma o meu pesar. O que está cantando aí, menina? Tia, estou cantando, Aí era Deus falando com você. Mas você acha que não. Como é que pode? Como é que é esse negócio? A igreja, essa igreja que Jesus deu início, é isso aí. Essa comunidade cheia de gente com problemas e que precisa que um ajude o outro. Pastor, você está pregando sem nem ler o texto. Isso está errado, né, queridos? Assim, você que é pregador sabe, né, que tem que ler o texto primeiro. Então vamos ler o texto, vai. Jesus, comecei errado já a pregação hoje. Mas isso também é o Espírito Santo que faz, tá bom? Hebreus 10, 23, 24 e 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu queria que você falasse, aquele que prometeu é fiel. Você pode falar mais forte? Aquele que prometeu é o quê? Fiel. É fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou o grande dia. Esse texto é um dos textos da Bíblia que você vai encontrar a expressão uns aos outros. Eu fiz uma pequena listinha, não sei se eu esgotei ou se eu coloquei todos, mas a Bíblia tem alguns textos que fala disso. Isso chama mutualidade. A mutualidade, ela é algo a mais do que a comunhão. A comunhão é o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. A mutualidade é o que nós fazemos pela comunhão. É a nossa ação. É como a comunhão é vivida na prática. Ela é a expressão, a exteriorização da comunhão. Chama-se mutualidade. Uns aos outros. Então a Bíblia tem algumas frases do tipo:
amando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, servindo uns aos outros, ensinando uns aos outros, confortando uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros, completando-vos mutuamente, mantendo comunhão uns com os outros, restaurando uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, falando entre vós, preferindo-vos uns aos outros, considerando-vos uns aos outros, acolhendo-vos uns aos outros, dando-vos uns aos outros, saudando-vos uns aos outros, sofrendo uns com os outros, não falando mal um dos outros, não vos queixando uns dos outros, sendo mutuamente hospitaleiros, vivendo em paz com os outros, aperfeiçoando-vos uns aos outros, encorajando-vos uns aos outros. Algumas das expressões de mutualidade que existem na palavra de Deus. Isso só pode ser expresso dentro de uma comunidade. Isso não pode ser expresso na individualidade. Quando você acha que eu tenho Deus, eu tenho tudo. Não, você tem Deus, graças a Deus. Mas não é bom que você esteja só. Porque essa mutualidade só pode ser expressa e vivida em uma comunidade, em um grupo de pessoas. Não importa o tamanho dela, mas ela só pode ser vivida assim. Nesse texto que nós lemos, eu quero destacar 3 palavras desse texto. A palavra considerando uns aos outros, incentivando uns aos outros e encorajando-vos uns aos outros. Beleza? Estão comigo, sim ou não? Sim. Ok. Mas esse texto começa com uma expressão interessante. Ele começa assim: apeguemos com firmeza. Essa expressão, apegar com firmeza, ela fala de você ter a sua fé estruturada, que você ter os seus pés firmes sobre algo. Essa expressão significa você estar firmado. E para isso ele diz assim: apegamos-nos com firmeza a quê? A profissão que nós fazemos, ou a esperança que professamos. E só para você entender, me permita ser um pouquinho teórico para te explicar essa palavra aqui. Essa palavra professamos é uma palavrinha grega que é homolagian, que vem de onde vem homilia, de onde vem falar, de onde vem expressar. Na prática, ela é uma profissão de fé. Ela é algo que nós falamos, expressando aquilo que nós cremos, exteriorizando em palavras aquilo que está no nosso coração, dizendo às pessoas aquilo que nós temos dentro de nós. Então vem dessa palavra homologar, ou falar, dizer alguma coisa. E isso acontece nesse ambiente de comunidade. Porque algumas vezes a pessoa vem na igreja e pensa assim: eu gostaria que Deus falasse comigo. E aí ele imagina assim: na hora da pregação é o momento que Deus vai falar comigo. É verdade que Deus fala no momento da pregação. Mas às vezes o que você não entendeu é que quando você, ao sair da sua casa, ou em algum momento você diz assim: Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, fala comigo no culto. Aí Deus, vou falar com você. O Espírito Santo se prepara para falar com você. Mas às vezes, a palavra, ou uma frase que vai falar com você, é daquele irmão que fez a abertura do culto. Aí ele sobe aqui: antes da gente orar para iniciar o culto, eu gostaria de dizer para você, e fala alguma coisa. Você fala: não, isso aí não é ainda porque não está na hora da pregação, é o que eu estou precisando, mas não... Ou às vezes você não chegou ainda no culto. Ou às vezes Deus vai falar com você no momento da música. Você veio aqui desesperado, com um problema, angústia, e aí eles cantam aqui: creio que tu és a cura, creio que tu és tudo para mim.
Era Deus falando com você. Não, pastor, não começou a pregação ainda, Deus... Isso ele já estava falando para você. Era uma profissão de esperança. Era uma profissão daquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Porque o pessoal está cantando isso aqui, gente, não é porque achou a música legal. Eles estão cantando porque creem nisso. Ou não, peraí, não derruba aqui não. Sim. Eles estão cantando porque eles acreditam nisso. Algumas vezes o pastor Adilson cantou essa música aqui com a esposa dele, enferma, quase à morte, lá na casa. Mas ele estava cantando aqui, eu creio que Tu és a cura, Senhor. Eu creio que Tu és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. É isso. E é aí que esse Espírito Santo que entregou esse projeto para a gente não é os pastores. Tem gente que fala, não, agora está na mão dos pastores. Não é dos pastores. Entregou na tua mão. De todos nós. Mas não é o pastor que vem. Não, o pastor é o servo que vem aqui falar. Mas a obra não é dele. Ele é um. O pastor que pensa que ele é o dono da bola, que ele é o fulano, que ele é o cara, ele não entendeu nada que Jesus falou. Porque o próprio Jesus falou assim, eu entre vocês sou aquele que serve. Eu sou serviçal aqui entre vocês. Então, querido, ele entregou para nós. Para todos nós. Entregou para mim, mas entregou para você também essa obra. Ele acreditou em você nessa obra. Porque eu posso vir aqui e falar 3 horas seguidas para você. Se você não desenvolver isso amanhã, no seu ambiente de trabalho, de escola, de família, não estou nada que eu falei aqui. Então esse projeto Deus entregou para a gente. Entregou para nós. Gente ruim mesmo. Gente falível, problemática, complicada, chata. Aí Ele entregou para a gente. E a gente precisa dessas palavras. Então Deus conversa com a gente, fala com a gente nesse ambiente. Mas às vezes você não gosta de vir na hora do louvor. Louvor, irmão. Não sei. Eu amo a palavra. Nós vimos o testemunho da irmã que ela não mora aqui em São Carlos, a irmã que era daqui da nossa igreja, é ainda da nossa igreja, está morando em outra cidade. E ela está vendo um momento de luta, e domingo passado, ela assistindo o culto pela internet, na casa dela, e quando o pessoal cantou uma música aqui, Deus a visitou lá na frente do computador e falou o coração dela, ela se derramou em lágrimas diante do Senhor, porque Deus trabalha assim. A gente viu o pessoal testificando disso hoje, de manhã. O que Deus faz? O Deus trabalha na vida da gente. Agora, se eu vier aqui e achar que não, peraí, até agora tudo que teve aqui foi legal, mas agora para tudo, porque agora é a hora que Deus vai falar. Não, eu não entendi por que teve aquele pedaço antes, então. Começava direto, pregando. Cada ato do culto é um ato que Deus está falando. Ele pode falar aqui, na apresentação do Bento, essa criança linda que foi apresentada aqui, Deus pode ter falado com você. Na dramatização no teatro que foi feito aqui. Em qualquer sequência do culto, Deus fala contigo, querido. Você tem que acreditar nisso. Agora, olha o contexto que essa igreja, que Paulo escreveu essa carta, estava passando. Nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus, não importa também, mas nós sabemos mais ou menos a época que foi, por volta do ano 68, ano 69, porque ela fala de algumas questões que se desenvolviam no templo, e o templo foi destruído no ano 70, era uma comunidade, por isso chama os Hebreus, de crentes judeus que tinham saído do judaísmo, dos rituais do judaísmo e se tinham convertido ao cristianismo. E eles agora serviam a Cristo. E era uma comunidade assim, que esse autor anônimo, esse autor que nós não sabemos quem é, simplesmente porque ele não fala o nome dele, e aí não adianta a gente querer saber quem é, e ficar discutindo sobre isso,
E ele escreve essa carta. E existiam algumas coisas que ele vai incentivar essa igreja, que ele precisou falar com essa igreja. E 3 momentos que essa igreja passava, que talvez são momentos que eu e você passamos, e que talvez você esteja passando. A primeira questão que acontecia ali era uma rotina ordinária, ou uma vida cristã normal. Às vezes, quando você vem para Cristo, ou vem do Evangelho, tudo é novidade para você. Está vendo um milagre. Quando a gente faz uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe isso aí. O começo, e ainda mais que eles acompanhavam Jesus, porque cada dia da vida de Jesus era extraordinário. O dia que estava mais assim, tinha umas 12, 13 curas, aí ele estava achando que estava esfriando porque ele ressuscitava um morto, curava um cego, libertava lá uns endemoniados, era tudo extraordinário, era tudo movimento. Quando o pessoal falava, hoje você vai ter estudo, aí ele multiplicava pães. 7 pães, 2 peixinhos, alimentava 3.000, 5.000. Aí ele falou, uau, achava que hoje não ia ter nada, olha aí. Não tinha nada ordinário, tudo era extraordinário com Jesus. E aí começa a igreja primitiva e esses milagres continuam. A coisa está fervendo ali, tal. Mas quando você começa a ler o final do livro de Atos, parece que diminui um pouquinho esse ambiente de milagres. E a igreja começa a viver, parece que um ambiente que, será que Deus não está operando mais? Não está acontecendo mais ressurreição, gente. Não está tendo mais enfermos curados, paralíticos pararam de começar a andar, os cegos enxergarem o que está vendo. E não está vendo mais milagres. Deus estava ensinando já para a gente que o nosso ambiente, nós teríamos e passaríamos por tempos assim. Às vezes você tem tempo que você está explodindo na fé, Deus está fazendo coisa. Cada culto que você vem, Deus fala, uau! E os milagres estão acontecendo na sua vida, é um parente seu que você achava que jamais vindo para a igreja, convertendo a Cristo, e você está vendo coisas extraordinárias acontecendo, de repente parece que parou tudo. Você lê o começo do livro de Atos, eles prendiam Pedro e João, de noite o anjo do Senhor aparecia lá, abria a porta automática na prisão, ele saía, caía cadeias, e não sei o quê, e o Paulo estava lá, e de repente ele estava liberto, e ele pregava para o carcereiro aceitava Jesus, e era uma coisa extraordinária, e de repente, irmão, os pastores começaram a morrer, os pastores, mataram Pedro, crucificado, cabeça para baixo. Paulo ficou preso um tempão, foi julgado, condenado, decapitado. O Tiago já tinha sido morto à espada. E os irmãos falaram, mas cadê os livramentos extraordinários? E eles começaram a viver uma vida difícil. E aí vai essa carta para eles dizendo assim, ei, apegue-se à esperança que vocês professam, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Você não precisa se apegar aos milagres extraordinários, apegue aquilo que você creu, apegue aquilo que entrou no seu coração, que entrou lá, que penetrou no seu coração, é isso que vale, porque aquele que prometeu é fiel. Mesmo que não estiver acontecendo os milagres, a promessa ainda tem valor. Mesmo que você não esteja percebendo o extraordinário, Deus continua sendo extraordinário. E aí nós professamos essa fé. Algumas palavras de profissão que Jesus ensinou para a gente, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra dos apóstolos que foram escritas e dita para a gente, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu projeto, segundo o seu decreto.
Há palavras de Deus nas Escrituras e palavra que nós professamos ao longo dos tempos. Eu creio que Deus está comigo. Quando você diz, irmão, creia que o Senhor está te vendo na sua aflição. São palavras que nós professamos, são palavras que nós dizemos na comunidade, são hinos que nós cantamos, são testemunhos que a gente dá, são momentos que a gente fala. Mesmo que você não esteja vendo acontecer, nós acreditamos e professamos essa esperança em algo que vai acontecer. Esperança é isso, tem alguma coisa que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Segunda questão que eles estavam vivendo era a questão das pressões sociais. Esses irmãos, quando estavam no judaísmo, eles tinham alguns rituais e algumas festas que eles iam. E agora esses irmãos entendem que isso passou esse tempo. E eles não vão mais para essas festas. Eles não participam mais desse ambiente. E aí o pessoal começa a falar para eles, escuta, o que aconteceu com você? Por que você não participa mais? Só você não vai? É que eu estou agora... Que isso, cara? Está todo mundo subindo para o ritual. Mas eu... que você é de outro mundo agora? Você quer ser o diferente agora? Você quer esquecer toda a nossa tradição, cara? Esquecer toda a coisa que nós seguimos aí por vários anos agora, por causa desse tal de Cristo, por causa desse tal de Jesus, agora você vai abandonar tudo. Os laços familiares, você vai se voltar contra toda a nossa tradição familiar, por causa de Jesus. Que nada. Eles eram pressionados assim. Ei, espera aí. Você também não sofre essas pressões sociais? Vez lá na faculdade, vai ter a festa aí na sexta-feira. Você não vai? Não, é que sexta... Que horas? Começa meia-noite. Não tem hora para acabar, cara. A coisa vai pegar, meu. Ixi, vai rolar tudo. E vai rolar a festa. Vai rolar. Não, eu não... Que? Você é da onde? Você é de que planeta? Você está por fora, cara. Por quê? Aí você começa a ser pressionado. Você não dá uma saidinha? E junta essa questão, muitas vezes, da vida normal, ordinária, com a pressão do grupo. E o terceiro ponto que eles sofriam ali, que era as perseguições e ameaças. Olha, se você continuar assim, acabou. Você não vai ter nada aqui. Você não vai conseguir nada comigo. E essa igreja está vivendo essas ameaças porque, no começo, era só os cristãos que eram mortos e perseguidos. Agora os judeus começam a ser também. E eles viviam constantemente em ameaças. E eles precisavam se apegar a uma fé, a uma estrutura, dentro da comunidade de Cristo. E às vezes você sofre essa ameaça. Às vezes isso acontece dentro do casamento. Primeiro tempo de casamento, que alegria, lua de mel, aquela coisa toda, lembrança, chega o álbum do casamento, né, que hoje em dia demora 70, 80 dias para ficar pronto, e aí você já gastou todo o dinheiro na festa, aí você não tem grana para a hora que chega o álbum, aí você tem que reprogramar para pegar o álbum do casamento, ele chega lá 6, 7 meses depois, chega o seu álbum de casamento, aí você vai mostrar para todo mundo, você vai recordar o álbum de casamento e tal, e aí o primeiro ano de casamento você faz uma viagem de novo, e aquela coisa é linda, e vão passando os anos, e cai numa rotina, e aí muito cara, e muita mulher comete o erro
de achar que está muito normal e que precisa ver algumas coisas diferentes agora, porque, o negócio está virando uma rotina, e aí o cara já começa a dar uma olhadinha. E aí ele sofre a pressão social. Cara, isso aí, todo mundo faz. Todo homem dá uma escapadinha. E as mulheres também já falam assim, hoje não tem mais diferença de mulher e homem não, cara. Você tem mais é que ser feliz. E essa bendita palavra, ser feliz, juntou com uma outra frase, com outra palavra chamada direito. E aí o pessoal, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Embora você pode pegar qualquer código de lei, não existe isso no direito. Não existe nenhuma lei homologada até hoje dizendo assim, todos vocês têm o direito de ser felizes. Não tem. Não adianta você processar ninguém, porque você está infeliz e você tem o direito de ser feliz. E por causa do direito de ser feliz, a pressão social, a ameaça, a pessoa joga fora 10, 15 anos. O cara joga fora uma mulher que cuida dos filhos dele, que cuida da casa dele, que cuidou dele quando ele ficou doente, que levou comida da cama quando ele estava mal, que deu banho nele quando ele estava ruim e tudo mais, para viver uma nova aventura, para sair do ordinário e buscar algo extraordinário. Só que aquele extraordinário também não dura muito tempo, logo vira ordinário, de mais algo extraordinário, e de extraordinário em extraordinário, ele vai para o inferno. Isso acontece em muitas áreas, pode acontecer no emprego, no empreendimento, você começa um projeto, você está empolgado, aquilo mas de repente você cai na rotina, você já começa a achar chato aquilo. Isso acontece com igreja, você chega na igreja, essa igreja sim, aqui que é legal, o grupo do louvor é uma benção, o pessoal da nossa igreja era problemático aqui, não sei o que tal, aí você já vê que o grupo de louvor tem uns probleminhas. Mas os diáconos aqui, nunca vi diáconos igual aqueles, mas de repente você percebe também que o líder dos diáconos é um militar reformado, um pouco chato, pega no pé, fala, é igualzinho o outro, e aí você fala, não, mas desperta Débora, pastora Lília, Martinha, aquilo é uma bênção, mas a Martinha, ela te pressiona e tal, aí de repente você começa assim, o negócio não está legal. O pastor Marcos, no começo, que pregação, que coisa linda, mas toda hora falando esses negócios, né, irmão, exortando, agora dando esses temas, esses negócios tudo aí. Cansei. Aí na rotina. Quando eu estava doente, eu ia lá, pastor Henrique orou por mim, estava com depressão, cheguei lá, ele orou, cheguei em casa, a depressão sumiu. 2 anos depois está com depressão de novo, vem aqui o pastor Henrique ora, jejua, consagra e a depressão não vai embora. Não sei, o pastor Henrique acho que brigou com a Valentina. Tá mais como era, não? Perdeu. Caiu no ordinário. As pressões vieram, as ameaças e as perseguições vieram. E aí, eu falo das 3 palavras aqui, que o Senhor ensinou a gente fazer. Primeira palavrinha que nós temos, que vai ser importante para a gente, é a palavra considerar. O termo considerar. Esse termo considerar envolve pelo menos 3 coisas: perceber, conhecer e entender. Consideremos uns aos outros. Considerar é isso, querido. Você olhar dentro da comunidade e você perceber alguém. É como que você descobrisse uma pessoa nova, uma pessoa que você nunca tinha olhado daquele jeito para ela. Estou olhando para aquela irmã ali, diz que ela está triste. Você percebeu.
será que está acontecendo? Nesse momento você pode tomar 2 caminhos. Ela tem uma cara de pessoa amarga. Deve ser muito chata essa mulher. Eu vejo que ela está sempre sozinha. Também, com essa cara, o marido deve ter abandonado ela, não tira a razão dele. Já começou a pré-julgar, nem sabe o que está acontecendo. Mas e filho, será que ela não tem? Mas que filho também que vai andar com essa aí? Além de tudo, essa blusa não está combinando com essa calça. Que Deus tenha misericórdia da alma dela. O segundo caminho, quando você percebe, é conhecer. Eu vou falar com ela. Você chegou, oi querida, a paz. Tudo bem? Olha, eu estava olhando para você, assim, tal. Eu gostaria de te conhecer melhor. E começa a puxar um papo com ela. E aí, escuta, você gostaria de um dia compartilhar alguma coisa comigo? Eu gostaria de ser sua amiga. Você está querendo ser minha amiga? Eu gostaria de ser sua amiga. Tá bom. Eu gostaria de conhecer você, o que acontece, tal. Aí ela começa a contar a história dela. E você fala, meu Deus do céu, olha o que aconteceu com essa mulher. Olha o sofrimento dela. Olha o que ela está passando. E aí quando você conhece, você entende a pessoa. Agora eu entendo porque ela está com aquele semblante decaído. Agora eu entendo porque ela está com aquele semblante triste. Porque se eu estivesse passando o que ela está passando, talvez eu nem estaria aqui. E aí entra uma palavra, que é a palavra suportando-vos uns aos outros. Não está aqui nas 3 palavras que eu quero falar, mas só para dizer para você, porque às vezes nós confundimos essa palavra. Algumas vezes você já leu essa palavra que está escrito lá em Efésios 6:2, que é isso, e que diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí você fala assim, não, suportar aqui, o que é? É aquele irmão mala, chato, aquele cara terrível, e eu tenho que suportar, fazer o quê? Eu tenho que aguentar, eu tenho que tolerar. Mas a palavra suportar ali não é isso. A palavra suportar é dar suporte, é dar apoio. Era uma expressão que se usava muito antigamente, que é pôr o ombro debaixo da carga. É você entender o que a pessoa está falando, falar, irmão, a sua carga é muito pesada, eu vou te ajudar. Eu vou carregar junto com você essa carga. E aí você vê a história dele, olha, essa parte da sua vida você não vai se preocupar mais. Eu vou cuidar disso para você. Deixa comigo. Aí a pessoa, querido, que bom. É isso que é suportar uns aos outros. Suportar é como uma viga que suporta o peso de uma ponte. Era esse o sentido original da palavra. É você se colocar junto. Era aquilo que a dramatização, que a peça falou aqui, mas o Mateus não entendeu a galera que veio suportá-lo, ajudá-lo a carregar a cruz. São pessoas que vão vir para apoiar você. Porque todos nós vamos ter momentos de dificuldades e Deus vai prover alguém para apoiar você. Amém. E deixa eu dizer uma coisa, nesse momento agora, você vai ter 2 reações. Uma delas é dizer assim, é isso, pastor, taca ali pau, Marco. Fala para esse pessoal mesmo, eu estou aqui, precisando ser ajudado, ninguém está me ajudando. Na hora que você pensar assim, não é com os outros que eu estou falando, é com você. E tem hora que você vai pensar assim, sou eu essa pessoa, sou eu mesmo, que estou precisando ser ajudado, olha. A hora que você pensar assim, não é com você que eu estou falando. É com a pessoa que está perto de você, que está precisando ser ajudada mais do que você. Porque estamos falando de mutualidade, uns aos outros. Não sei qual está sendo a sua reação até agora, eu já estou indo para o encerramento. Então você vai considerar, você vai perceber alguém. Realmente faz tempo que eu estou nessa igreja e ninguém me percebeu até agora.
mas também você não percebeu ninguém. Ninguém me conheceu, ninguém me entendeu. Você conheceu alguém? Entendeu alguém? O segundo termo é incentivar, que é uma palavra que nós conhecemos, que é estimular, incitar, dar coragem. É a mesma expressão usada para aquilo que o Espírito Santo de Deus faz com a gente quando Ele ajuda na nossa fraqueza. Isso acontece e deve acontecer somente depois que você perceber, conhecer e entender. Porque, querido, se você for para alguma pessoa, tentando chegar para ele assim, você viu a pessoa lá, você viu que ele está meio desanimado, assim, aí você chega para ele e fala assim, irmão, vamos animar, rapaz, não enfrente aí, moço, coragem, larga de ser mole, rapaz, toma uma atitude na vida. Ele vai entender isso como você querendo dominá-lo. Como que você está querendo julgá-lo. E ele está certo. Mas quando você o conheceu, quando você entendeu o que ele está passando, então a sua fala com ele vai ser uma expressão de amor. E aí você vai falar com ele com amor. É isso que a Bíblia fala, para incentivar ao amor e às boas obras. Esse incentivo só vai dar certo se ele estiver no amor, nas boas obras. As obras aqui é na atitude que você toma. Aí funciona. Agora, se você se colocar assim, não, eu sou o homem de Deus, a mulher de Deus, que revelação, vou lá, e não vai ter resultado. Mas se você se preocupou com aquela pessoa, você foi falar com ele, porque você entendeu e o amou, e disse, eu quero te ajudar, querido, e nós vamos caminhar junto. E olha, vamos em frente, você vai vencer. Deus vai mudar essa história sua vida vai ser diferente. Já passei por isso que você passou. Alguém me ajudou e eu vou ajudar você agora. Aí você fala com ele, aquela coisa bonita. E vem o terceiro termo, que é o termo encorajar, que vem da palavra paracaléu. Essa palavra significa para chamar caléu de lado. É aquele momento de amigo, em que você chama a pessoa do lado, vem cá, vamos conversar. Paracaléu, chamar de lado. Você já falou grego alguma vez? Quem que nunca falou grego aqui? Quer falar grego hoje? Paracaléu. Deixa eu ver? Você já falou em grego, meu querido. Paracaléu, chamar de lado. Pode chegar para o seu irmão, eu quero ter um paracaléu contigo. Dá um paracaléu, eu e você ali. E você chama de lado a pessoa e você vai encorajá-lo. Essa expressão é quando você percebe algo na vida da pessoa que precisa ser mudado. Porque a palavra aqui, encorajar, tem o mesmo sentido de exortar, despertar a pessoa sobre algo que ele está fazendo ou não e que ele precisa fazer. Ela tem o mesmo sentido de quando o salva-vidas pega uma pessoa que está afogando. Às vezes, ele tem que tomar até uma atitude difícil de imobilizar aquela pessoa, mas para salvar a vida dele. Mas essa palavra vem em terceiro lugar. Paracaléu pode acontecer, querido, o chamar de lado, quando você percebe que tem um amigo, ou tem uma pessoa que você via sempre na igreja, e de repente você não está vendo mais ele aqui. E você, ao invés de dizer assim, será que ninguém está vendo? Mas você está vendo que ele não está aqui. E aí você pega o telefone, você descobre o número do telefone dele, e você liga para ele. Oi, querido, já tem alguns domingos que eu não te vejo no culto. Você
está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Não, irmão, eu ganhei na Mega Sena, e eu estou com dinheiro agora, eu estou fazendo umas viagens que eu sempre sonhei em fazer. É muito difícil, eu acho que até impossível acontecer isso. Geralmente a pessoa vai dizer assim: rapaz, foi bom você ligar. Estou passando um momento muito difícil. E eu não tenho ninguém aqui em São Carlos, eu vim para cá, transferido da minha empresa. Meus parentes são tudo de longe, eu estou sozinho. Fala, olha, eu vou te ajudar. Aí você pensa assim, não sei por que eu liguei para ele. Lembra que eu falei no começo? Foi o Espírito Santo, querido. Não, pastor, não foi porque eu não tenho dom. Tem. Você não entendeu que o Espírito Santo está dentro de você. E foi ele que te induziu, não é que isso é bom. Não, gente, eu percebo coisa que ninguém percebe. Eu tenho que dizer, eu sou bom, eu vejo coisa que ninguém vê. Não, querido, você não é o neto lá da Bandeirante que vê coisa que ninguém vê. Você é uma pessoa, querido. E o Espírito Santo de Deus está mostrando coisa para você, que você vê. Mas por que ele me mostrou isso? Para você fazer algo, irmão. Para você chamar de lado. Paracaléu, chama de lado. Marca com ele. Vai com café. Convida ele para comer uma pizza. Já diz logo, eu vou pagar. Porque às vezes ele está sem dinheiro. Aí você fala, vamos comer uma pizza, ele fala, deixa para outra vez. Não é porque ele não quer, é que ele não tem como pagar. Mas você não precisa fazer algo assim. Você pode fazer outra coisa. Falar com ele. De hoje em diante eu vou estar orando por você. Você não está indo na igreja. Não, você dizer, eu estou desempregado. Eu moro longe. Eu tenho que tomar 2 ônibus. Meu carro está quebrado. Eu não tenho como ir. Eu vou passar na sua casa. Não, querido. Você mora na Vila Nery, eu moro no Cruzeiro do Sul, lá embaixo. Eu não perguntei onde você mora. Eu falei que eu vou passar na sua casa para te levar. Mas e para eu voltar? O mesmo que trouxe te leva. Irmão, mas não vai ser muito trabalho? Não. Porque eu vou fazer com amor. Você está entendendo, querido? Isso é encorajar. Encorajar não é ficar gritando de longe, vamos, irmão, vai lá. Você não é torcida, que está na arquibancada, e se o cara não for, você xinga ele. Não, querido. Você é alguém que está dentro de campo. Você é alguém que está trabalhando junto. Às vezes nós pensamos em vida cristã, como tem um time jogando, e você é o cara que está na arquibancada, que você pagou o ingresso, e ai deles se eles não jogar bem. Você taca amendoim nele. Não, você é alguém que também está dentro de campo. Nós estamos jogando o mesmo jogo. Nós somos do mesmo time. E nós temos que nos encorajar uns aos outros. Para concluir aqui. O escritor termina dizendo o seguinte: isso tudo vai acontecer se você não deixar de congregar como igreja, como é o costume de alguns. Sabe aqui de um pessoal que acha que é moderno. Tem uma turma hoje que eles acham moderno. Tem uma coisa moderna hoje chamada os sem igrejas. O que é o sem igreja? Aquele pessoal que crê em Jesus, aceitaram Jesus, mas não quer saber de negócio de igreja. Então eles servem Jesus em casa, ou eles ficam explorando as igrejas. Um dia vai aqui, vai na Nazareno, vai na Presbiteriana, vai na Batista, vai na Congregação, vai na... qualquer uma. Vai ter um pouquinho de cada um. Eles acham que é moderno. No ano 68 já tinha essa galera, viu, moderninho? Não é moderninho, não. Já existia, ó, ano 68 depois de Cristo, já tinha a sua equipe.
não deixamos de congregar, como é o costume de alguns. Porque na congregação, é na comunidade que essas coisas vão acontecer. Ah, mas na igreja existem problemas. Sim. Mas o desenvolvimento da comunhão e da mutualidade vai acontecer aqui. Junto com esse pessoal que tem problema. Mas você que também tem problema, a gente junta tudo isso e nos ajudamos uns aos outros. Muito bom, estamos encerrando mais um programa Mensagem de Esperança. Nesse momento eu gostaria de orar por vocês, para que Deus possa abençoar a sua vida. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pelos ouvintes, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que estiveram, Senhor, na internet, ó Deus, ouvindo a Tua Palavra, assistindo esse culto. Dê uma semana abençoada, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, em todos os momentos de suas vidas. Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Muito bom, esperamos vocês no próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.